Fala pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Professor Alan chegando aqui para trazer um conteúdo bacana aqui para vocês, sobretudo para vocês que fizeram a prova aí da banca Fundatec para o Hospital de Bom Sucesso no Rio de Janeiro. Vai te ajudar muito o comentário que nós faremos aqui hoje desta prova para que você possa sanar qualquer dúvida. Já deixo claro que isso é um gabarito segundo o que eu acho, né? Um gabarito ali extraoficial, na minha opinião, tá certo? Então, a gente vai, neste vídeo aqui, trazer uma questão comentada e também para você que sempre está aqui acompanhando a gente, que gosta das nossas questões comentadas, do nosso comentário aqui, seja muito bem-vindo a mais uma aula. É um prazer para mim enorme ter você aqui com a gente, beleza? Óbvio, antes, né, de qualquer coisa, eu peço para que você ah, curta esse vídeo, né? Se inscreve aqui no canal se você não está inscrito e compartilhe com a galera para que a gente possa alcançar mais pessoas, para que o nosso canal tenha crescido e cresça mais ainda e se torne o maior canal de preparatórios de concurso público da radiologia. Esse é o nosso principal objetivo aqui. Beleza, pessoal? E também, né, essa semana é muito simbólica para a gente, porque o nosso preparatório Atmos ele está completando um ano, né? Faz um ano que nós estamos aí ajudando pessoas a passarem nos concursos públicos, dar seus sonhos, né? Realizando sonhos aí, passando com os seus concursos públicos que desejam. E para a gente é uma alegria muito grande ter vocês aí que estudam sempre com a gente. Deixo aqui meu muito obrigado a todos vocês que fazem o Atomos acontecer, né? O Atomos só acontece devido a vocês que estão aqui no YouTube, vocês que são nossos alunos. Meu muito obrigado. Para quem não é aluno, eu tenho um aviso muito importante aqui, e se você quiser estar com a gente, óbvio, devido ao nosso aniversário, né? A gente lançou uma promoção, um desconto de 30% em todos os nossos cursos. Então, tem curso aí para EBSER, por exemplo, saindo por menos de R$ 250, por exemplo. Eu vou mostrar para vocês os nossos cursos, vários cursos disponíveis. Então, é uma oportunidade bacana se você quer aí se preparar com antecedência para os concursos. O nosso curso, cara, estão com 30% de desconto, os preços são imbatíveis, seja os nossos combos ou os nossos cursos individuais, para te ajudar aí nos teus estudos em comemoração ao nosso aniversário. Beleza, pessoal? Qualquer dúvida, nesse QR Code aqui, que eu nunca consigo acertar, eu não vou nem mais tentar. Se você apontar o seu celular para cá, você vai ser direcionado diretamente para o nosso site, para o nosso WhatsApp e falar diretamente com o nosso suporte e tirar suas dúvidas sobre os nossos cursos, tá bom? Nossa promoção vai até o dia 27 deste mês, que foi a data que a gente vendeu o primeiro curso, né? Então, a gente vai segurar até lá. Beleza, pessoal? Então, vamos para a tela? Então, olha só, deixa eu só mostrar para vocês o que eu ia mostrar, né? Mostrar para vocês que todos os nossos cursos estão disponíveis, preparatório para a Prefeitura de Eusébio, Unirio. Temos os nossos combos com conhecimento específico. Se você já tem um preparatório com conhecimentos gerais, se quiser estar com a gente, nós temos um combo com conhecimento específico, mais o curso de questões. O curso de questões é um curso exemplar, tem mais de 1.100 questões comentadas em vídeo, na pegada como essa que você está assistindo aqui, só que com mais calma, mais tranquilidade, né? Porque é um curso eu consigo trabalhar com mais calma. É um curso assim fenomenal, né? É o nosso queridinho, é o que a gente vende mais, tá? E nós temos o combo do curso de resolução de questões com o curso completo para a Consulpan, para os editais da Consulpan, para quem está no estado do Ceará, para fazer todo o concurso da Consulpan, nós temos ele. O nosso curso de questão separado, o nosso curso da EBSER, vários cursos disponíveis aí. Então, somos mais de 500 alunos que já estudaram com a gente. Você quer ser o próximo, aproveita essa promoção que dificilmente haverá uma outra, né? 30% de desconto é muito alto. Beleza, pessoal? Então, dito isso, vamos comentar a nossa prova, certo? Do Hospital de Bom Sucesso, no Rio de Janeiro. Pessoal, ó, professor, é fácil falar isso depois da prova, mas, gente, eu sei que muitos de vocês que fizeram essa prova, né, vão concordar comigo que a prova estava muito boa. Realmente, o padrão da Fundatec, eu gosto muito da Fundatec porque ela não foge, ela não inventa a roda, ela realmente tem um padrão de cobrança ali muito parecido de outras provas anteriores dela, né?
É uma prova, banca que gosta de cobrar o bom 3G, isso é muito legal. Eu valorizo muito bancas que cobram as nossas literaturas, né? É, sobretudo as mais conhecidas como Biasoli, bom 3G, tá? Tauata, enfim. Então, é uma prova padrão esperada, né? Para os concursos da Fundatec. Então, eu colocaria aqui uma prova de média para fácil, mas mais para fácil do que para média, sobretudo em específico, que é o meu comentário aqui. Beleza? Então vamos lá. Deixa eu me dar o zoom aqui e vamos trabalhar aqui as nossas questões em tela, tá? Questão 26. Durante a realização de uma radiografia de crânio, certo? Em um paciente politraumatizado, isso é importante para a gente, a incidência padrão, AP, ela não foi suficiente para avaliar uma possível fratura na região de onde? Olha a deixa aqui da nossa questão, ó, na base do crânio, tá? Então veja o paciente ele politraumatizado e a região que eu quero visualizar é a base. O AP ou PA de crânio ele não visualiza, você tem a região anterior da estrutura que está sendo radiografada, né? Considerando os recursos da radiografia convencional, qual a incidência baixa mais indicada para complementar? Ó, é uma incidência complementar, né? Aí ele vem incidência de Towner ou Reverchon ou Altschul, Breton, frontonucal, certo? Ele é justamente um raio-x que a gente faz com um paciente em decúbito ventral, com angulação, segundo o Bon-Tragé, que é a literatura utilizada pela Fundatec, de 30 a 37 caudal, né? De 30 a 37 caudal. Deixa eu melhorar aqui antes que vocês me critiquem, né? Caudal, certo? É isso aqui que o Bon-Tragé recomenda, né? Beleza? Aí ele vem aqui, ó, que permite a avaliação de quê? Do occipital, forame magro, base do crânio. Inclusive, essa é a indicação. Nós temos, inclusive, uma ampliação muito grande dessa região posterior, né? E eu consigo ver, segundo o Bon-Tragé, fraturas, deslocamentos laterais da base do crânio, certo? Beleza? Me parece a letra A, mas vamos ver as demais. B, incidência PA com boca aberta? Não. PA com boca aberta, não tem essa indicação, até porque o paciente também está politrauma, né? Então ele estaria deitado, né? Perfil de crânio com rotação interna de 30 graus, não. Incidência Varteres utilizada para avaliação de osso zigomático, não. A incidência objetiva é a base do crânio, tá? E a letra L botou aqui só para, não sei para quê, né? Incidência axial do joelho para avaliar a transmissão de politrauma. Nada a ver também, tá? A única possível é a letra A, certo? A incidência de Towner seria uma incidência complementar nesse caso para visualizar a base do crânio. Tranquilo, demais, sem demais, de boa, né? 27, questão aqui de tomografia. Durante a realização de uma tomografia computadorizada, as reconstruções multiplanares são fundamentais para a avaliação anatômica. Sobre esse processo, é correto afirmar que, letra A, as reconstruções multiplanares são obtidas, isso aqui é bom 3G copiado e colado, tá, pessoal? Se for no capítulo do bom 3G, tem lá. São obtidas a partir dos dados volumétricos adquiridos no plano axial, perfeito, né? E do plano axial que eu reconstruo para um coronal sagital, sem precisar expor o paciente novamente, como eu falo aqui, ó, sem necessidade de novo disparo. Então, eu faço uma reconstrução em cima do plano axial, para o axial e para o coronal. Perfeito aqui, gabarito é letra A, né? B. Para gerar reconstruções no plano sagital, é necessário repetir o exame. Não, porque ele utiliza do plano axial e reconstrói para o sagital e para o coronal. Beleza? C. O plano axial divide o corpo em parte direita e esquerda. Não, aqui é sagital, né? D. As reconstruções multiplanares apresentam melhor qualidade do que os cortes axiais originais. Sem pé nem cabeça, né? Sem pé nem cabeça. A gente tem qualidade de igual modo nos planos coronais e sagitais também. O plano coronal é paralelo ao eixo axial e permite avaliação superior e inferior. Não. Superior e inferior que permite é o axial, né? Incorreto. Então o gabarito é letra A. Perfeito?
28, em tomografia computadorizada, o técnico observa que ao alterar o pitch de 0,8 para 1,5 em um protocolo de tórax, houve redução do tempo total do exame. Sobre os efeitos dessa alteração, é correto afirmar que o aumento do pitch melhora a resolução espacial e aumenta a dose ao paciente. Não. B. O pitch mais alto resulta em menor sobreposição dos feixes, reduzindo a dose, mas pode gerar pequena perda na qualidade da imagem. Pronto, segundo a minha opinião, ok. E segundo a nossa professora de tomografia, ok. Seria a letra B, né? Letra C, a variação do pitch não interfere na qualidade da imagem, nem na dose. Interfere sim, segundo o Montragê. A redução de pitch de 0,8 para 1,5 aumenta a dose devido ao maior tempo de aquisição. Não, incorreta também. Letra E, a mudança do pitch está diretamente relacionada apenas ao número de detectores sem impactos na imagem. Tem impactos na imagem, sim, tá, pessoal? Está relacionada também ao deslocamento da mesa e espessura do corte, né? Então, gabarito, letra B, tá? Questão 29, mais uma de tomografia, né? Trouxe uma sequência de tomografia. Lembrando que a Fundatec não tem histórico de cobrar ressonância magnética, tá? Durante a realização de tomografia computadorizada de tórax com contraste, especialmente em protocolos indicados para a investigação de doenças intersticiais pulmonares, o controle dos fatores respiratórios é essencial para garantir a qualidade diagnóstica das imagens. Sobre esse tipo de protocolo, assinando a alternativa correta. Aí nós temos a fase inspiratória deve ser realizada com o paciente em ventilação espontânea, sem bloqueio respiratório para avaliação da perfusão. A fase respiratória é útil para a detecção de aprisionamento aéreo e deve ser realizada com instrução de respiração forçada mantida durante o disparo do exame. Bom, eu iria em letra B, não sei se será, mas eu iria na letra B, tá? C. A fase de ventilação deve ser realizada antes da administração do contraste, com janela óssea para melhor análise brônquios segmentares, nada a ver. A sequência expiratória é dispensável em pacientes com suspeita de fibrose pulmonar avançada, pois não altera a conduta clínica incorreta. O uso de contraste iodado intravenoso é contraindicado em exame de tomografia em fase expiratória. Incorretíssima também, tá? Eu iria na 29, eu iria na letra B também, tá, pessoal? Repito, isso aqui é um gabarito extraoficial meu, tá? Posso estar errado? Posso, pessoal, sem sombra de dúvida, beleza? Então, óbvio, a gente vai levar em consideração da banca. Se houver alguma resposta, o que a Fundatec não tem muito característica de trazer gabarito errado, a gente vai entrar com recurso, tá bom? Questão 30. Na realização de uma tomografia computadorizada de abdômen superior, contrastada, é essencial seguir o protocolo técnico adequado para a melhor caracterização dos órgãos e vasos. Sobre esse protocolo, é correto afirmar que então a gente lembra que a tomografia de abdômen é muito. A gente faz momentos de contraste diferentes para pegar o contraste na artéria, na veia, tardia, portal, né? É de suma importância seguir esse protocolo, né? E aí ele colocou aqui, o exame é realizado apenas na fase tardia. Gente, cuidado com palavras sempre. Você que está iniciando nos concursos públicos, uma dica que eu já dou para você é assim, eliminar vários errinhos bestas que pode te tirar de um concurso é você não cair nessas palavrinhas apenas. Sempre, nunca, jamais. Muitas bancas trabalham com elas, e geralmente elas são erradas, não vale a pena ir nelas achando que é o gabarito, porque sempre, apenas, nunca, jamais são palavras que generalizam ou reduzem demais, então geralmente elas não são gabarito, tá? E você vai ver nessa prova a Fundatec fazendo muito isso, certo? Então, não apenas só na fase tardia, tem a fase arterial, tem a fase venosa, portal. A fase arterial não fornece informações relevantes na avaliação do fígado, fornece sim. A utilização de múltiplas fases, como arterial, portal, tardia, permite avaliar diferentes padrões de captação dos órgãos e de lesões. Perfeito. Gabarito é letra C. Na minha opinião, gabarito aqui, ó, letra C da nossa 30ª questão, tá? Vamos só confirmar aqui as demais. A administração do contraste é opcional? Não, eu preciso, né? Sobretudo na região do abdômen, onde eu tenho os órgãos com densidades semelhantes. Então, eu vou ter muita estrutura parecidas, tá? Densidades parecidas, eu preciso do contraste justamente para distingui-las, né? Protocolo não exige controle de dose. Perfeito. Incorreto, não, incorreto, na verdade, né? Nada a ver. Beleza? Então, reforçando o gabarito, letra C da questão 30.
Questão 31, aqui ó, muito tranquila, muito padrão. Você que está iniciando o curso de radiologia, você passou de posicionamento, você vai saber resolvendo essa daqui, tá? Na realização de uma radiografia de tórax em um paciente colaborativo, né? A técnica padrão exige que o exame seja feito na incidência PA e com expiração máxima. Perfeito. Essa recomendação tem como principal objetivo. Qual a recomendação? A respiração. Por que a gente vai fazer com respiração? Em pé e com respiração, né? Porque, primeiro, que em pé você consegue respirar mais fundo do que você deitado, beleza? E o fato de fazer em inspiração e não em expiração. Então, são essas duas condições aqui, tá? Por que a gente faz tórax? Resumindo, por que é feito tórax em pé e com respiração profunda? Beleza? Letra A, aumentar o contraste entre os ossos e pulmões. Os ossos vai vir o quê? Com o contraste o quê, pessoal? Positivo, né? Trazendo ali o radiopaco. Ou os pulmões traria ali, por exemplo, o negativo, vindo ali com o rádio transparente. Uma radiografia de tórax, ela justamente é bonita porque você tem esse contraste entre o branco das costelas, o externo, coração, não é? A parte cinza de ombro aqui, clavícula branca e pulmão. E quando você faz em inspiração completa, o pulmão alvéolo repleto de ar, vai ficar bem radiotransparente. Aí eu vou ter contraste. Perfeito? Lembrando que eu vou contraste diferença de densidade nas áreas ali adjacentes. Perfeito? Ok? Se ficasse tudo branco, você não teria contraste, porque está tudo branco. Se ficasse tudo preto, você não teria contraste, porque estaria tudo preto. Perfeito? Ok? Então essa daqui tá ok, tá? Top. B. Melhorar a visualização das bases pulmonares e reduzir a sobreposição cardíaca. A inspiração não tem a função de reduzir a sobreposição cardíaca. Não existe, tá? C. Reduzir a quantidade de radiação dispersa? Também não. Não vai ser essa a função. Reduzir a radiação dispersa, colimação é um exemplo, por exemplo, né? Avaliar estruturas abdominais superiores? Não. Também não. Aumentar o efeito de amplificação do mediastino? Também não. Pô. Nada a ver, tá? Nada a ver. Beleza? Show de bola? Eu iria na letra A. Essa letra D, ela poderia confundir? Poderia, se você lembrasse lá do tórax, que é utilizado para abdômen agudo, né? Que ele é justamente utilizado para você visualizar ar abaixo do diafragma, né? Mas não seria diretamente essa letra C, na minha opinião, tá? Avaliar estruturas abdominais superiores, não. Beleza? Não seria essa indicação. Por quê? Tem que estar relacionado à inspiração, que é o que está no enunciado, tá, galera? Beleza? Show de bola? Eu iria na 31. 32. Em relação à técnica radiográfica de articulação do joelho, em perfil lateral, não é a primeira vez que a Fondatec gosta de cobrar perfil de joelho, tá? Eu já vi outras provas dela cobrando o joelho, certo? É fundamental que durante o posicionamento, letra A, o joelho permaneça totalmente estendido? Não, para fazer um perfil de joelho, eu preciso que ele seja levemente flexionado, para eu tirar a patela, né? Então eu preciso que ela esteja levemente flexionada, tá, galera? Não totalmente estendido, incorreto. B. O paciente fica em decúbito ventral? Não, ele fica em decúbito lateral, por exemplo, de lado, né? O joelho seja flexionado aproximadamente de 20 a 30 graus para afastar a rótula. O cara colocou a rótula, ó. Para que, se você nunca viu o nome rótula, pessoal, é o nome antigo de patela, tá? Se você não sabia, a rótula é a patela. Assim como a omoplata, já ouviu também essa daqui? Omoplata. Omoplata é a escápula. Omoplata, diga aí se não é legal. Omoplata. A rótula é a patela, tá? Afastar a rótula da fossa intercondilar e avaliar corretamente as estruturas articulares. Perfeito gabarito, letra C. Igualzinho o Botragia aqui, tá? A rotação interna da perna, o perfil não vai fazer rotação interna de perna em 45 graus. Totalmente incorreta, tá? Letra E, o posicionamento em ortostase? Não. Ortostase seria, por exemplo, o joelho com carga. O joelho com carga é diferente de joelho normal. Aqui ele falou um joelho normal. Se fosse joelho com carga, ele especificava, tá?
Nada a ver. Beleza? Então, só para reforçar que o nosso gabarito é a letra C. Beleza? Letra C. Eu nem lembro, pessoal, se já saiu o gabarito dessa prova aqui, tá? Eu tô gravando meia-noite do dia 14. Eu não sei quando é que vai ser o gabarito. Eu nem vi se tem um gabarito, tá? Então, beleza? Mas deixa aqui nos comentários se tem alguma questão que tu não concorda comigo, cara. Tá de boa. Se você me respeitar, eu vou te respeitar também. E vou até colaborar com o teu comentário. Se eu tiver errado, quem me conhece sabe que eu não esquento com isso. Não sou dono da verdade, tá? No final das contas, eu também sou estudante de radiologia igual a vocês. A gente estuda radiologia diariamente, beleza? Deixa aqui no comentário se você achou que algum gabarito seria diferente. Seria bacana eu conhecer a tua visão também, beleza? Mas seguindo questão 33, sobre a realização de radiografias de tórax em neonatos. Então, imaginei no UTI neonatal. Geralmente os pacientes estão nos berçários, né? E lactentes internados em UTI. É correto afirmar que, letra A, a contenção física nunca deve ser utilizado. Olha aqui, ó, nunca, tá vendo as palavras? Nunca, sempre, jamais. Muitas vezes a gente vai utilizar a contenção física no neonatal. Ah, professor, recém-nascido, sim. Manobra simples. O pessoal da enfermagem usa manobra com o próprio lençol, com a fralda, para colocar os bracinhos para baixo. Então, a técnica que elas usam colocando o lençol que passa por aqui por cima, passa por cá e os bracinhos ficam para baixo, para a criança não. Porque tem umas criancinhas que são bravas, hein? 2, 3, 4 anos de vida, mas tem uma força danada. Então, muitas vezes tem que conter também, tá bom? P. Deve-se priorizar a colimação estrita, sempre, né, pessoal? E parâmetros técnicos reduzidos, considerando a maior raio de sensibilidade. Por que que as crianças elas vão ter uma maior raio de sensibilidade? Porque são mais novas. Quanto mais novos, mais sensíveis nós somos. Tawata, livro a parte de biologia dele, ele fala justamente sobre isso, tá? Então, letra B aqui é o gabarito, mas vamos ver as demais. Pode-se utilizar os mesmos parâmetros técnicos de adulto? Não, cara. Se por exemplo, aqui no hospital, eu vou usar um 50 kV por exemplo, 0,3 mAs, exemplo, tá? 0,4 que eu usaria para uma criança. Para adulta, eu vou usar o quê? 85 mAs fica, né? Mas o KV eu uso 85, 90, então não seria os mesmos parâmetros, óbvio, tá? Então, correto. Ortostase é preferencialmente desse grupo. Não, pessoal, não é Natal, não vou colocar o paciente em pé, né? A sobreposição de eletrodos não interfere no diagnóstico. Sim, interfere, né? A gente, inclusive, os eletrodos, não, nem sempre os médicos pedem para retirar, mas não seria legal tirar os cabos, né? Mas, quando possível, tirar os eletrodos também, porque podem comprometer também a região do tórax. Lembrar que o tórax da criança é pequena, né? Então, beleza? Então, o gabarito aí reforçando, letra B, tá bom? Próxima questão. Opa, acho que eu tô aqui. Pronto. 34, né? Isso. Em relação à influência do KV no contraste da imagem radiográfica, é correto afirmar que. Então, aquelas questões padrão também de KV, né? Então, sobre o KV. Letra A. O aumento do KV gera aumento do contraste. Não. Se você aumenta o KV. Opa. Se você aumenta o KV, você diminui o contraste. Aumentou o KV, diminui o contraste. A relação ela é inversamente proporcional. Aumentou um, diminuiu o outro. Beleza? Incorreto. B. O KV não interfere no contraste, apenas no tamanho da imagem. Tamanho da imagem? Nada a ver. C. Quanto menor o KV, menor o contraste. Não, ó, a relação ela é inversamente proporcional. Como assim, Alan? Se eu diminuir o KV, eu vou aumentar o contraste. Ó, quanto menor, diminuir o KV,
vai aumentar o contraste. Beleza? Inversamente proporcional. Diminui um, aumenta o outro. D. O aumento do KV reduz o contraste da imagem. Porém, melhora a penetração dos feixes de raio-x. Perfeito. Ó, veja. Aumentou o KV. Reduziu o contraste. Perfeito. E aumenta a penetração. Maravilha. Vocês aprendem no curso, né? KV controla o poder de penetração. KV controla o contraste. Perfeito. Olha aqui, ó. Sendo útil para o concurso, né? Letra E, o KV só interfere na qualidade da imagem e não na qualidade da imagem. Aliás, na quantidade de radiação e não na qualidade. Não, pelo contrário. A qualidade do feixe também está atrelado ao KV, tá? Correto. Beleza? Show de bola? E também com relação à quantidade de radiação, na verdade a gente diz que o MA, né? Ele vai trazer a quantidade de elétrons, consequentemente a quantidade de fótons, tá? Beleza? Próxima questão é a questão... Não, tá aqui embaixo também. Questão 35. Em uma sala de radiografia digital, o técnico precisa ajustar os parâmetros para realizar uma, um exame de bacia em um paciente obeso. Ok. Considerando os princípios físicos da formação da imagem, é correto afirmar que, para compensar a maior espessura do paciente, deve-se. E ele falou que o aparelho é um digital, tá? Então, para eu compensar essa espessura, o que que eu posso fazer, tá? Lembrando que é uma bacia, né? Letra A, aumentar o MA, o que gera maior quantidade de fótons, reduzindo o ruído quântico. Beleza. Se eu aumentar o MA, eu vou aumentar a quantidade de elétrons, que consequentemente eu vou aumentar a quantidade de fótons. Perfeito. Vai reduzir o ruído? Perfeito. O ruído, pessoal, ele ocorre de duas formas. O ruído, ele é um sinal. O ruído é quando a imagem fica granulada na radiologia digital. Ele é um sinal de que chegou pouca radiação na imagem. Pode ser por baixo KV ou por baixo MA. Para você melhorar o ruído, ou você aumenta o KV ou você aumenta o MA. Depende lá do exame que você está fazendo. Aqui tem sentido? Tem, porque se eu aumentar o MA, eu vou, como ele falou aqui, né? Aumentou o MA, ó, eu vou reduzir o ruído. Ok, eu reduzo o ruído sim. Perfeito. O ruído, justamente, ele vai acontecer porque como o paciente é obeso e o ruído está relacionado à radiologia digital e não à convencional. Ele falou no enunciado que era radiologia digital, certo? Então, como o paciente ele é muito grande, muito obeso, eu vou ter uma absorção muito grande dos fótons. Então, vai chegar pouca radiação na placa. Se chegar pouca radiação na placa, vai acontecer o ruído, que é um sinal de que chegou pouca radiação. E aí, ou eu aumento o KV, ou eu aumento a miliamperagem. Beleza? Tranquilo? B. Reduz o tempo de exposição para melhorar o contraste da imagem. Não, eu teria que aumentar também a exposição, né? O MS muitas vezes também eu teria que subir, né? O MS. Beleza? Show de bola? C. Diminuir o KV. Não, eu preciso de um KV também um pouco relativamente alto, tá? Beleza? Por quê? Porque o paciente é um pouco grande. Eu aumentei a espessura, eu vou ter que aumentar o KV. Pessoal, se eu diminuir o KV, eu não vou ter poder de penetração, tá? D. Utilizar filtro de cobre? Não, pô. O filtro seria de alumínio, né? Para aumentar a radiação de baixa energia. Na verdade, a gente usa um filtro de alumínio, certo? Para reduzir, na verdade, né? Para reduzir a radiação de baixa energia, porque essa radiação de baixa energia ela não funciona para nada. Ela não serve para nada, só para aumentar a dose no paciente, tá? Letra E, aumentar o fator de distância foco-filme para reduzir a absorção. Também não interfere as distâncias padrão de 1 metro, né? Então não interfere. Eu acredito que a letra A ela faz mais sentido para o que está anunciado. Beleza? Eu iria de letra A. Show de bola? Questão 36. Quando se analisa a interação da radiação X com a matéria, observa-se que a formação da imagem radiográfica se dá principalmente devido à interação do efeito fotoelétrico e efeito cômputo. Quando a radiação interage com a matéria, esses dois efeitos eles acontecem, né?
Sobre essas interações, é correto afirmar que, olha que maravilha, tá? Física pura, né? Que você vê no começo do curso de física, lá no teu curso, né? O efeito Compton ocorre apenas, olha mais uma vez, apenas em. Veja, você que está iniciando o concurso, que dá para você resolver algumas questões só eliminando essas besteiras. Não é difícil para ser em concurso, tá? Então, o efeito Compton ele ocorre apenas em estruturas ósseas, não o contrário, né? Na verdade, ele tanto faz por efeito Compton, tá? O efeito fotoelétrico é que vai acontecer mais em estruturas de alto número atômico, tá bom? Então, não, ele vai ocorrer também em estruturas de baixa energia, o efeito Compton, então aqui está errado, tá? B, o efeito fotoelétrico gera radiação dispersa. Não, é o contrário. Quem gera radiação dispersa é o efeito Compton. Beleza? Que ele degrada a qualidade da imagem. C, ambos os efeitos são indesejáveis. Não, indesejável, pessoal, é o Compton. O efeito fotoelétrico, devido à sua absorção, e quanto mais o fóton é absorvido, mais branco fica na imagem. Quanto mais branco na imagem, mais visível é a radiografia. Então, eu quero que ocorra efeito fotoelétrico. O efeito fotoelétrico, ele na verdade é um efeito desejável. O efeito Compton, sim, ele é indesejável. Mas aqui ele falou que ambos. Está errado. D. O efeito Compton não interfere na formação da imagem. Ele interfere diretamente. Na verdade, ele é o grande problema dentro da qualidade da imagem. Então, é errado aqui, tá? Letra E. O efeito fotoelétrico predomina em tecidos de maior número atômico, como, por exemplo, o osso, né? E contribui para o contraste da imagem. Perfeito. Então, o osso ele é branco justamente porque ele tem um alto número atômico. Então, ele absorveu muitos fótons. Quando eu falo absorveu, é porque ocorreu o efeito fotoelétrico. Se você lembrar, o efeito fotoelétrico, ele justamente causa a absorção do fóton. Quando o fóton é absorvido, ali na imagem eu não vou ter sensibilização. Então, vai ficar branco ali na região do receptor. E onde fica branco é porque tem um sinal de que houve pouca penetração, poucos fótons passaram, né? Então, por isso que o efeito fotoelétrico ele é de interesse, porque quanto mais branco na imagem, melhor. Tranquilo? Ok? Esse é o problema da gordura, do músculo, do nervo no raio-x. Como eles não têm um alto número atômico, não vai ocorrer efeito fotoelétrico, eu não vou conseguir vê-lo. Beleza? Então, o gabarito é a letra E aqui da nossa questão 36. Seguindo, questãozinha 37, muito boa também, bem tranquila. Em exames realizados com aparelho de raio-x móvel ou portátil, né? Em ambiente hospitalar, as medidas corretas de proteção radiológica para o técnico e para as pessoas no entorno incluem, né? Então, olha só, quais são as medidas que a gente vai tomar quando nós fazemos um raio-x no leito, tá? Posicionar-se o mais próximo possível, aqui nós estaríamos infringindo um dos pilares lá da proteção radiológica, que é tempo, distância e blindagem, lembra? Tempo, distância e blindagem. Ficar menos tempo exposto, mais distante e, de preferência, com a blindagem, né? Então, posicionar-se o mais próximo, não, o mais afastado. Errado. B. Utilizar o equipamento sem restrições, desde que a distância foco-filme seja mantida em 1 metro. Não, essa questão de utilizar o equipamento sem restrições, veja, generaliza. Não, eu tenho restrições sim, tá? Ok? C. Permitir que, que acompanhantes permaneçam próximos ao paciente sem necessidade de proteção. Não. O ideal é que os acompanhantes saiam, mas se houver a necessidade de conter, deveria oferecer o avental para os acompanhantes. Tá bom? Ok? Beleza? Então, permitir que os acompanhantes permaneçam próximos aos pacientes sem necessidade de... Aqui tá errado, ó. Sem necessidade de proteção. Errado. Inclusive, a nossa RDC, inclusive, recomenda, né? D. Afastar-se o máximo possível do equipamento e do paciente. Aqui, pelo menos 2 metros seria uma distância segura, né? E do paciente no momento da expulsão, além de orientar acompanhantes profissionais que não participam do procedimento também se afastarem ou saírem do ambiente quando possível. Perfeito, é aquele conhecido, né? Olha o raio, todo mundo se afasta, né? Pronto, é isso aqui. Letra E, reduzir o tempo de exposição dispensa a necessidade de outras medidas de proteção. Não, não necessariamente. Reduzir a exposição
mas também utilizar um avental, uma colimação fechada. Não dispensa, tá, galera? Cuidado nisso daí, tá bom? 38. Sobre os limites de dose estabelecidos para trabalhadores expostos à radiação ionizante, de acordo com a Comissão Nacional de Energia Nuclear, e aliar às recomendações internacionais da Comissão Internacional de Proteção à Radiologia, ICRP. É correto afirmar que, letra A, o limite anual para trabalhador é de 50 milisievert. Ok. Até aqui, ok. Sem restrições adicionais? Não. Eu posso utilizar a dose média aritmética de 20 milisievert, desde que não ultrapasse nenhum em 5 anos consecutivos, ou seja, eu tenho restrições adicionais. Então, essa letra A, ela tá incompleta, é uma casquinha de banana aqui, tá? Para tentar derrubar os desavisados, tá bom? Letra B. Para extremidades, mãos e pés, o limite anual é de 20 milisievert. Não, aqui é de cristalino, né? Falei, mãos e pés é 500 milisievert, né? C. O limite efetivo é de 20 milisievert por ano, calculado como média em 5 anos consecutivos, não podendo exceder 50 milisievert em nenhum dos anos. Perfeito. Letra C. Aqui casa direitinho com a CNEM, a 301 lá, por exemplo, né? 20 milisievert em um ano, tá? Que dá um total de 100 milisievert em 5 anos, beleza? Ou na nossa dose ali máxima de 50 milisievert, tá? Letra D, para gestantes, o limite mensal é de 10 milisievert. Não é tudo isso não, durante a gestação, tá certo? 2 milisievert, se não me falha a memória, durante todo o período de gestação, desde que o feto não seja exposto a 1 milisievert, tá? Então, tá errado aqui. Não existem limites específicos para trabalhadores expostos. Não, nós temos sim. Inclusive, quem não tem é o paciente, por exemplo, nós temos, tá? Justamente porque nós somos o IOE, indivíduo ocupacionalmente exposto. Como eu trabalho com aquilo, eu preciso ter limite de dose, tá? Correto. 39. Sobre os efeitos biológicos da radiação ionizante, é correto afirmar que. Muito bom também a questão aqui sobre efeitos da radiação, bem tranquilo, né? Letra A. Efeitos determinísticos, que são aqueles que ocorrem com altas doses, né? Geralmente causam necrose, uma morte do tecido. Efeitos determinísticos não possuem dose limiar. Pelo contrário, eles possuem. B. Efeitos estocásticos, como o câncer, possuem dose limiar bem definida. Não, eu não consigo distinguir. Não existe limiar. O efeito estocástico ele pode acontecer com dose baixa ou alta. Não existe um limiar. Limiar é um limite, tá, galera? Se ultrapassar, o efeito vai ocorrer. Se não ultrapassar, o efeito não vai ocorrer. O estocástico não tem isso, tá? Letra C. Os efeitos determinísticos são sempre tardios. Não, eles são imediatos. Aliás, imediatos. Como eles ocorrem com alta dose, eles vão ocorrer de forma imediata, tá? Tardio é o efeito estocástico. Efeitos estocásticos ocorrem de forma aleatória, ok? Sem dose limiar, ok? E sua gravidade ela não depende da dose, apenas sua probabilidade. Beleza? Não depende da dose, tá? Ou seja, eu não consigo dizer que um câncer ele teve uma alta, ele é agressivo porque a dose foi alta. Não, pô, não está relacionado, não tem como eu quantificar isso aqui, tá? Ok? Letra E, todos os efeitos biológicos são reversíveis se tratados precocemente, né? E assim, não está relacionado os efeitos não estão relacionados a- ao tratamento, né? A reversibilidade, ela ocorre a nível celular, ok? Quando você tem todo o mecanismo da célula, né, para reverter aquele dano, ela pode até se matar. O sistema imunológico, esses danos a nível celular, pessoal, eles ocorrem muito mais do que você imagina e até com a alimentação que você faz, tá? Só que o nosso sistema imunológico, ele barra, ele reconstrói, ele reverte aquele dano que foi causado com a exposição às radiações da mesma forma, tá bom? Ok? Show de bola? Mas esse todos ele não me faz concordar com essa opção. Beleza? Show de bola? Até porque efeitos relacionados ao determinístico, ele é irreversível, né? Por quê? Porque eu causo morte celular, né? Então, eu penso assim, tá bom? 40. De acordo com o Código de Ética dos Profissionais de Tecnológicas, é correto afirmar que, letra A, o técnico em radiologia deve realizar qualquer exame, mesmo sem condições seguras
desde que solicitado verbalmente para o médico. Primeiro que ninguém faz nada verbal, é por escrito. E eu não posso realizar um exame, por mais que seja pedido médico, se eu colocar a vida do paciente em risco, né? Como ele fala aqui, ó, mesmo sem condições seguras, ó, tá? Incorreto. B. O profissional pode divulgar imagens de exames nas redes sociais? Não, tem que ter muito cuidado. Até a imagem é muito comum encontrar gente divulgando a imagem, né? Porque justamente isso aqui, ó, não aparece o nome da pessoa, mas não é correto. Por quê? Porque pode fazer associação aquilo ali com um caso clínico de uma pessoa famosa, por exemplo. Então, não colocou o nome. Sei lá, você atendeu um famoso que sofreu um acidente. Aí você tá lá na tomografia, você posta uma foto lá e não tem o nome do famoso. Mas a galera vai chegar ao conhecimento das pessoas que você tá na mesma cidade, no mesmo local, logo as pessoas vão dizer quem foi fulano e tal. Então vai se ligar o exame da pessoa ao famoso que estava no hospital que você estava trabalhando. Então, cuidado com isso, tá? C. O profissional tem direito e dever de recusar a realização de procedimentos que oferecem risco à sua integridade física, a do paciente ou da equipe, desde que comunique formalmente à chefia. Perfeito. Aqui bate com gabarito letra C, bate com o código de ética. Tem que ser avisado a chefia, tem que ser avisado o conselho de radiologia também, tá? De forma escrita, beleza? D. Na ausência do supervisor, qualquer técnico pode assumir as funções de responsabilidade técnica. Bom, eu não encontrei isso aqui no código de ética, tá, pessoal? Se alguém tiver encontrado isso aqui, essa informação, eu particularmente não encontrei. Letra E. É permitido realizar procedimentos de outras áreas da saúde se houver consentimento verbal médico. Erradíssimo. Perfeito? Show de bola? Então, gabarito é letra C. 41. Lembrando, pessoal, que essa prova vai estar aqui na descrição. Você pode baixar ela se você não tem aí. Essa aqui, ó, essa minha aqui, você vai baixar aí para você, tá? Tem aqui na descrição, eu vou deixar para vocês. 41. A avaliação do túnel do carpo para radiografia é solicitada em caso de suspeita de síndrome compressivo, como a síndrome do túnel do carpo, considerando a anatomia da região, as técnicas radiográficas convencionais utilizadas, assinale a alternativa correta quanto à melhor forma de obtenção de imagem dessa estrutura, o nosso velho túnel do carpo, Gyno-Hart, né? A letra A, incidência PA da mão, não é utilizada para isso, né? Até porque eu preciso, ela é uma lesão que ocasiona aqui, tem um nervo mediano que ele passa bem aqui, ó, bem aqui embaixo, né? E você tem os ossos do carpo aqui. Então, as pessoas que têm um problema com a síndrome do túnel do carpo, elas começam a sentir uma certa dormência porque o nervo vai começar a ser comprimido pelos ossos do carpo. E aí eu preciso radiografar em uma posição, por isso que a posição é essa daqui, ó, certo? Para que eu possa demonstrar essa região onde passa um nervo mediano, tá? Então aqui eu posso cortar, incidência lateral também não, oblíqua também não. Não é um PA, a incidência é o nosso túnel do carpo, a incidência de Gyno-Hart. Uma hiperextensão, certo? Uma angulação do raio de 25 a 30, segundo o Bontra G, tá? Beleza? O gabarito vai ser a letra E. Maravilha, né? Essa questão muito tranquila aqui, muito de boa. Perfeito? Questão 42, muito boa essa daqui também, ó. Nos exames de tomografia computadorizada, com contraste intravenoso, o meio de contraste deve possuir características específicas para garantir segurança ao paciente e adequada qualidade de imagem. Sobre esse tipo de contraste, é correto afirmar que são compostos por bário em suspensão, indicada para uso intravenoso. O bário, pessoal, ele é digestivo, né? Ele é de uso oral. Opa, ele é de uso oral. O bário não se administra, tá, pessoal? O bário se bebe, não se pode ser administrado. Perfeito? Pelo amor de Deus. B. São a base de iodo hidrossolúvel de rápida eliminação renal, proporcionando opacificação eficiente dos vasos sanguíneos e órgãos. Maravilha. Perfeito. Os contrastes hoje, pessoal, eles são hidrossolúveis. Por que eu estou falando isso? Porque a letra C ele colocou como uma pegadinha, ó.
são lipossolúveis, que são aqueles que diluem gordura, que facilitam a sua difusão nos tecidos adiposos. Mas o Botrade vai falar que não se utiliza mais esse contraste hoje. Vocês vão encontrar no Banhazole falando que se utiliza o contraste lipossolúvel, mas não se utiliza mais esse tipo de contraste. Hoje é mais utilizado hidrossolúvel de excreção renal. Perfeito? Cuidado com isso, tá? D. Não oferece risco de reações adversas, sendo livre de contraindicação clínica. Vocês sabem que o contraste precisa ter todo um cuidado. Tem, sim, reações adversas. Beleza? Essa daqui, tranquilo. Qualquer aluno do curso de radiologia que passou pela disciplina de meio de contraste e tomografia, ele sabe disso. Letra E. São preferencialmente administrados por via oral, devido à baixa osmolaridade. Não, eles vão ser administrados de via intravenosa, pessoal. Beleza? Show de bola? Então, o gabarito vai ser a nossa letra B. 43, estamos já terminando, tá, galera? Segura aí, tá? Inclusive, já peço, deixa o like aí, cara. Se tu não se inscreveu no canal, se inscreve aí também. Tá chegando aqui agora, encontrou a gente do nada. Se inscreve aí, preparatório feito de radiologia, nós estamos aqui para vocês. Eu sei que vocês estão cansados de ver vários preparatórios da enfermagem, então nós estamos tomando nosso lugar aqui, pô. Então nós somos da radiologia aí, representa nós também, dá aquele moral, beleza? Então, 43. Durante a realização de um exame de trânsito intestinal, nosso exame, um exame contrastado lá no raio-x, enema, RED, trânsito intestinal, né? Qual é o meio de contraste mais indicado? Veja que ele não contou história, ele só colocou a pergunta. Qual é o meio de contraste utilizado para trato intestinal? A. Contraste iodado hidrossolúvel? Pode ser, mas não é o mais indicado. Gadolínio, nada a ver, que é para ressonância. Sulfato de bário, administrado por via oral, devido à sua alta capacidade de opacificação. Gabarito letra C. Ah, professor, por que não pode ser o iodo? O iodo, ele é uma alternativa ao bário. Se o paciente não pode tomar o bário, aí ele vai tomar o iodo. Eu já atendi uma paciente no pronto-socorro que o médico queria fazer uma esofagografia, só que ela tinha engolido Gilete. Como a gente não sabia se ela tinha perfurado alguma região do esôfago, o bário foi suspenso e ela tomou o iodo, porque essa é uma das contraindicações do bário. Então, se o bário não pode, vai o iodo. Mas se pode o bário, vai sempre o bário. Beleza? Gabarito letra C. 44. Na preparação do paciente para exames contrastados intravenoso, é correto afirmar que o jejum é desnecessário, já que os meios de contraste modernos não apresentam riscos. O jejum ele vai ser necessário, até porque pode dar ânsia de vômito no paciente, tá? E os contrastes sim apresentam risco também, bem menos, mas apresenta sim, tá? Paciente asmático não apresenta o risco de aumentar de reações ao contraste? Apresentam sim, tá? O paciente asmático, muito cuidado com ele. Apresenta sim, tá certo? C. Uso de metformina, que é um medicamento utilizado, né, ali para tratamento, se fala a memória, de diabetes, né? Alguns dos medicamentos utilizados para o controle de diabetes, metformina, se fala a memória, né? É isso mesmo. Diabetes, né? Tipo 2. Ele combinado à utilização do contraste, ele pode intensificar a sobrecarga no rim, então ele não é legal. Então o Botrage fala que ele tem que ser suspenso 48 horas e voltar 48 horas depois. O ideal era fazer um exame de creatinina depois do exame de contraste para ver como é que está a função renal, para aí poder voltar a metformina. Beleza? Mas ele interfere sim, tá? Ele inclusive é suspenso antes do exame. D. É recomendada hidratação abundante antes do exame, mesmo sem avaliação clínica. Não, não tem essa hidratação abundante, não é essa necessidade, tá? E esse mesmo sem avaliação clínica, nada a ver, né? Letra E. A avaliação de antecedentes alérgicos já teve histórico de reação? Como algum fruto do mar teve reação? Função renal, colheu a creatinina e a orientação para jejum são essenciais. Perfeito. Veja que a letra E ela é mais encorpada, ela é mais completa, é o nosso gabarito. Da questão 44. Questão 45. Durante a realização de fraturas de base do crânio em tomografia computadorizada, o conhecimento anatômico detalhado das estruturas da fossa craniana média é essencial.
Com base na morfologia humana e sua representação radiológica, assinala a alternativa correta. A alternativa correta. Letra A. A asa menor do osso esfenóide forma a maior parte da parede lateral da fossa. Na verdade, seria a asa maior, né, galera? É o primeiro erro que tem aqui, ó. Asa maior. Beleza? Errado. Tá bom? E ele fala aqui da fossa cranial média e se projeta lateralmente ao forame oval. Então, seria também se projeta medialmente, tá? Letra B, a sala Tuca está localizada na fossa craniana anterior, na fossa craniana média, na verdade, né? E ela aloja o nervo olfatório? Não, ela aloja a glândula pituitária, né? Errado aqui, ó. Beleza? C, a fissura orbital, a fissura orbital superior comunica a fossa craniana posterior com a órbita e transmite o nervo óptico. Errado também, tá? Na verdade, o nervo óptico vai passar pelo canal óptico, né? Ali pela fissura orbital superior, você vai passar vários outros nervos também, troclear, oculomotor, enfim, tá? E ela não se comunica com a fossa posterior, beleza? Não se comunica com a fossa posterior, que tá errado, tá? Aqui, ó, a fossa craniana posterior tá errado. Letra D, que é o nosso gabarito, o forame espinhoso localizado na fossa craniana média permite a passagem da artéria meningia média, estrutura comumente associada a hematomas epidurais. E letra E, a tenda do cerebelo separa a fossa craniana média da fossa anterior. Não, da fossa média da posterior. Beleza? Errada. Tranquilo? Next. Questão 46. Estamos terminando, galera. Um pouquinho de radiologia digital, né? Em relação ao sistema PACS, Picture Archiving and Communication System, utilizado na rotina do serviço de diagnóstico por imagem, é correto afirmar, que é o nosso servidor. Isso aqui é o PACS, ele é um servidor. Se você está estudando informática aí, você vai estudar sobre os servidores, que é onde ficam armazenados bancos de dados, né? Os bancos de dados ficam armazenados nesses servidores, né? Porque uma foto é nada mais, nada menos do que dados, um texto, enfim, tá? É nada mais ou menos do que dados. Eles ficam armazenados nos servidores, que podem ser físicos, um galpão com vários. Se você tiver dúvida, coloque aí servidores físicos. Você vai ver que são um galpão com vários computadores enormes. Como pode ser servidores na nuvem, né? No cloud, né? Se você tem um iPhone, você tem o iCloud. Tem no do iPhone? Pois é. Ou Google Drive, né? São locais que você usa para armazenar e você pode consultar aqueles arquivos que estão ali toda vez que você quiser. Se você deixa, por exemplo, uma imagem, algo no Google Drive, você pode até compartilhar para outra pessoa. Então, quando você lembrar de Pax, lembra do Google Drive. Você pode enviar, por exemplo, essa aula, esse PDF, eu vou deixar no meu Google Drive. Você aí na sua casa vai poder entrar no meu Google Drive que eu compartilhei para você, vai conseguir ver esse PDF, vai baixar para você. O Pax, ele é isso, ele permite esse gerenciamento de imagem. Ele me permite fazer a radiografia aqui no hospital que eu estou e o médico, com a intranet e o seu acesso, acessar lá de onde ele estiver. Pode estar no mesmo hospital que eu, como ele pode estar lá na casa dele. Beleza? Então, lembrou de Pax? Lembra no Google Drive como é que funciona, tá? Você pode acessar de qualquer lugar do mundo se você tiver o link do Google Drive, que eu passei, por exemplo, né? Então, letra A, permite arquivamento, transmissão e recuperação de imagens médicas, integrando-se ao fluxo digital dos exames. Perfeito. B, tem como principal função gerar laudos. Não, pô, isso não é inteligência artificial, não. Pax não gera laudo, não. Precisar do laudo, eu preciso do médico, pô. C, substitui o sistema RIS. Não, ele está integrado ao sistema de informação radiológica, né? Que é o RIS. Radiology Information System. Sistema de informação radiológica, né? Ele está integrado junto com o PACS. Beleza?
D. É utilizado apenas para armazenamento de exames em formato PDF. Não, o formato é DICOM, tá, galera? O formato das imagens, né? Não PDF, não, nada a ver. Não permite acesso remoto. Permite sim. Lembra? Acesso remoto é você acessar algo da sua casa. O Google Drive, você vai acessar o PDF que eu deixei aqui da tua casa. Da mesma forma, é o Pax. Ele permite os médicos acessarem a radiografia de qualquer lugar que eles estejam. Não precisa estar fisicamente ali no hospital. Então, o gabarito possível é apenas a letra A. Perfeito? 47. No contexto da informática, mais uma de radiologia digital, aplicar a radiologia, assinar a alternativa correta a respeito do padrão DICOM. Então, o DICOM, pessoal, ele é um padrão de imagens, ó. Ele é um padrão de imagens. Assim como, por exemplo, no iPhone, o padrão das imagens, se você for ver lá, é Reiki. Se você tira dos demais, Samsung, Xiaomi, você vai ver que você vai lá em detalhes da imagem, você vai ver que ela pode ser, por exemplo, JPEG, PNG, são padrões de imagem. Texto, DocX. Se for para leitura, PDF. Isso permite para quê? Eu uso Apple. Eu posso mandar um PDF para você que usa um Samsung e você acessar. Por quê? Por mais que a gente esteja utilizando dispositivos diferentes, o arquivo está no mesmo padrão. Ele permite o meu celular se comunicar com o teu. Senão seria uma confusão, né? Eu conseguiria ter um arquivo aqui, eu ia te mandar, só porque o teu celular é Samsung, tu não conseguiria abrir. Seria uma confusão. Então vamos fazer o seguinte, vamos padronizar. Vamos padronizar os arquivos de vídeo, MP4, de música, MP3, de imagem, várias, PNG, JPEG, Reiki, de imagem de movimento, GIF, né? Beleza? Para permitir essa comunicação entre os dispositivos diferentes. Na radiologia, da mesma forma, nós temos aparelho da Siemens, Toshiba, GE. Imagina a confusão que seria, né? Letra A. É exclusivo para impressão de imagens médicas, nada a ver. Foi desenvolvido, a palavra, exclusivamente para exames de tomografia computadorizada? Não. Ele é um padrão de imagem digital. Raio-x digital, DO, tomografia, ressonância, mamo, digital. Letra C. As imagens em DICOM são incompatíveis com o sistema PAX. Não, eles foram criados para isso, né? Sendo convertidos em JPEG para arquivamento. Não. Foi criado. PAX foi feito justamente para o sistema, para rodar no sistema. O DICOM foi feito para rodar no sistema PAX. Nada a ver. Tá? D. É uma ferramenta de laudo textual não relacionada à imagem. Nada a ver. Nossa, que loucura, hein? É uma ferramenta que integra imagem e informação do paciente, permitindo interoperabilidade entre diferentes equipamentos e sistemas de imagem. Gabarito letra E é o que eu acredito que seja o mais correto. É um formato de imagem, perfeito? Aí veja, ó, diferentes equipamentos de imagem. Beleza? Show de bola? 48. No sistema de radiologia computadorizado CR, a obtenção da imagem radiográfica depende da leitura da placa de fósforo de armazenamento, que é o image plate, chama apenas de plate. Sobre o processo de informação e de translação da imagem, é correto afirmar que, então, estamos dentro da radiologia computadorizada, tá? Após a exposição aos raios-x, a imagem fica latente na placa, lá no ecrã de fósforo de armazenamento, e só se torna visível após a leitura pelo scanner de laser. Perfeito. Ok. Ó, quem quiser mais uma aula detalhada sobre isso, eu não consigo detalhar sobre isso, que dá muita aula só sobre isso aqui. Vai para o nosso preparatório, aproveita que está em promoção. Aqui embaixo tem um link do nosso suporte para você entrar em contato e comprar um curso para ti. Lá tu vai ter toda a parte de radiologia digital assim, ó, bem detalhado, te explicando como é que forma a imagem latente, como é que é o ecrã, onde é que fica armazenado o ecrã, já que agora eu não tenho mais filme, como é que funciona a escaneadora aqui, ó, a leitura do scanner, o que que é esse laser, eu mostro tudo lá nas aulas. Aqui eu não tenho tempo de te mostrar, tá? Beleza? Mas letra A que tá correto. Fica o conselho aí, entra lá no nosso preparatório, você vai ver que é muito bom, tá? Sem falar dos conhecimentos gerais. Todo o nosso conteúdo é do zero, tá, galera? Português do zero, matemática do zero, informática do zero.
Vocês precisam estudar os conteúdos do zero. Muitos de vocês ainda erram muito português, erram muito informática, porque vocês entraram no meio da disciplina. Tem que começar do zero. Começa do zero e aí você consegue ter muito resultado bom, tá? B, o foto de raio-x forma a imagem diretamente do monitor. Opa, não. Esse que forma a imagem diretamente é o DR. Nós estamos no CR, tá? C, a leitura da placa ocorre por meio de uma fonte de luz branca. Cuidado. Ó, por isso que eu tô falando, cara. Tu tem que estudar. Se tu não estuda radiologia digital comigo, se tu não entendeu isso aqui, tu vai estudar radiologia digital comigo. Te convido a ser meu aluno. A luz branca, na verdade, ela apaga a imagem, que é justamente o processo para apagar, para você utilizar a placa de novo, né? Você usa o CR mais de uma vez, porque no último estágio de leitura, ele aponta uma luz branca para a placa, e uma luz branca, né? Uma luz fluorescente, parecida com a nossa. E ele apaga a imagem que está ali e você pode utilizar para fazer outro raio-x, tá? Porque a leitura, ela é feita com laser. E não, a leitura aqui, ó, ela é feita com laser e não com a luz branca. Cuidado. D. A imagem formada na placa de fósforo é permanente e não pode ser apagada. Porra, não, mano. Porra. Aí como é que eu. Não, pelo amor de Deus, galera. O CR, a graça dele é o quê? Fez um raio-x, leitura, apagou, tá pronto para utilizar de novo, pô. O sistema CR não necessita de controle de qualidade nem de manutenção periódica. Não, pessoal. Como qualquer aparelho de raio-x, como qualquer equipamento, ele precisa de controle de qualidade e manutenção, feita geralmente por um físico médico, tá? 49, estamos terminando, essa mais uma. Durante a realização de exames de radiologia convencional, a correta utilização do colimador impacta diretamente na qualidade da imagem e na proteção radiológica. Ele já deu a deixa aqui para nós, ó, na qualidade e na proteção radiológica. Sobre o funcionamento e os efeitos do uso adequado do colimador, é correto afirmar que: letra A abertura máxima do colimador melhora a definição anatômica, ao permitir maior entrada de fotos úteis. Não, pessoal, se eu aumentar o colimador, na verdade, eu não vou melhorar a definição porque eu vou estragar essa imagem por conta da radiação dispersa. Então não seria aqui correto, tá? B, o colimador tem função exclusivamente, ó, estética. Nada disso. Moldando os limites visíveis da imagem sem impacto na qualidade ou na dose. Sim, se você radiografar com campo aberto, a dose no paciente vai aumentar, né? C. Em radiologia digital, o colimador é dispensável. Não, porra, não. Cada raio-x que eu faço, eu colimo de acordo com a estrutura. Beleza? O colimador serve para ajustar a intensidade do feixe raio-x, aumentando ou diminuindo a quantidade de fótons. Não, intensidade de fóton é MA. Beleza? Letra E. O uso restrito do colimador reduz a radiação dispersa, ok. Melhora o contraste, ok, da imagem. E contribui para a diminuição da dose do paciente no ambiente. Perfeito. Combina com o anunciado, cara. O enunciado ele já tinha deixado a deixa lá para você. Ele tinha dado a deixa, na verdade, tá? Para você. Gabarito, letra E. E a nossa saideira, 50, também questão dada. Durante o plantão, um técnico de radiologia é solicitado para realizar uma radiografia portátil de tórax em um paciente internado em isolamento respiratório por aerossóis, com suspeita de TB. Quem viu na época do Covid, mata uma questão dessa aqui muito fácil, porque a tuberculose também é parecido com o Covid, tá? O problema é que o Covid ele tinha uma propagação mais fácil. Em relação aos cuidados adequados durante a execução do exame, ação a alternativa correta, né? Lembra que você estagiou, você fez alguma visita técnica, você lembra que tem pacientes que são isolados. Geralmente eles tem o aviso nas portas, né? Tem leitos que é só para isolados. Esse paciente tem alguma patologia, seja de contato, um KPC, uma bactéria de contato, que quando é KPC você só contamina se você tocar, mas o problema dos aerossol é porque você tem justamente uma propagação no ar desses vírus, né? E aí a gente precisa de ter muito cuidado, geralmente tem que ser feito com toda a paramentação ideal para que a gente não possa contaminar e também não sair contaminando o aparelho, pegou a placa, levou lá para a sala de raio-x,
tá bom? Então, quais são os cuidados que a gente tem que ter, né? O técnico pode utilizar apenas máscara cirúrgica. A máscara cirúrgica ela não traz essa proteção para tuberculose, por exemplo, como não trazer para o Covid. Era N95, era ideal, tá? B. O uso de avental é opcional, desde que o técnico mantenha a distância mínima de 2 metros do paciente durante a expulsão. É 2 metros, tá, pessoal? 2 metros. É a distância segura. Não é recomendada a realização de exames portáteis em paciente em isolamento, sendo obrigatória a condução ao setor de imagem. Aqui, na verdade, é uma das. Eu sei que não está de acordo com a RDC, não tem isso na RDC, mas é meio que padronizado nos hospitais. Paciente em isolamento respiratório não se utiliza, não se tira do local, porque você, lá do leito dele, para a sala de raio-x, ele pode sair contaminando os corredores. Então é mais fácil o técnico ir até ele, tá? É mais fácil a gente se ferrar do que a gente ferrar todo mundo. Essa é a realidade, tá? Beleza? Show de bola? Letra D. É necessário. É diferente, por exemplo, na minha opinião, do KPC, que é o isolamento de contato. Porque você só se contamina se você tocar no paciente. Então, você pode conduzir ele até a sala de raio-x, tranquilamente. Ah, mas ele vai contaminar a sala. Não, é onde ele tocar. Ele deitou na mesa? É só limpar a mesa. Ele tocou no book? É só limpar o book. Tá tudo certo. D. É necessário o uso de máscara PFF2 ou N95, ok? Proteção ocular, ok? Luvas e avental, que é o avental, o capote, né? É descartável, né? Além de cobertura de detector com barreira física. Feito. Gabarito letra D. A limpeza do equipamento após o exame é dispensável. Não, tem que fazer a limpeza, porque você tocou no paciente, aí você tocou no colimador, aí você tocou no KV, e você tocou no braçozinho para conduzir o aparelho. Ali você contaminou tudo. Então tirou, experimentou tudo, joga. Tem um borrifadorzinho, tem um produto químico no hospital que geralmente é utilizado justamente para fazer a descontaminação. Borrifa lá no aparelho e tal, justamente para tirar, descontaminar o aparelho. Perfeito? Então o gabarito é letra D. Assim nós chegamos ao final. Deu praticamente 1 hora de aula aí para vocês. Então, pessoal, muito obrigado pela tua companhia aqui nesse comentário da prova. Espero que você tenha gostado. Mais uma vez, eu repito, isso aqui é a minha opinião. Não sei se a banca vai considerar isso. Pode ser que eu tenha errado muitas questões aqui, mas enfim. Eu sou praticamente um cara que gosto de comentar provas, gosto de vir aqui, trazer esse conteúdo para vocês, sei que vocês gostam também, e dou minha cara a tapa, porque pode ser que eu erre e você diz, pô, o cara errou. Tá bom? Então, eu não, repito, não lembro se o gabarito da banca saiu, mas vamos analisar o gabarito da banca. Se houver alguma questão, recomendo pegar o Bom 3G, elaborar recurso em cima do Bom 3G, que a gente, sem sombra de dúvida, ganha isso daí. Beleza, pessoal? Então, forte abraço para vocês, obrigado. Até a próxima aula, até os próximos encontros aqui no nosso preparatório. Ou se você vai ser nosso aluno, a gente se encontra lá na nossa comunidade do Átomos e também lá nas aulas. Um abraço, pessoal. Fica com Deus, bons estudos, bom sucesso e desejo para vocês muitas aprovações do concurso público. Até mais.